Pessoal, bom dia. Bom, meu nome é Leonardo. Hoje eu vou fazer uma videoaula pequenininha mostrando um pouco sobre o Bash, programação script no Linux, que é muito utilizada. Pelo menos eu utilizo bastante para fazer automatização de deploy, coisas do tipo. Bom, eu vou mostrar algumas coisas simples da linguagem. Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui um arquivo que eu criei, chama exe ex1sh. Vou executar esse cara aqui. Ou seja, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como você passa parâmetros e utiliza esses parâmetros dentro de um shell script. Eu vou passar o parâmetro aqui, ó. 1, 2, 3, ele verifica todos os parâmetros e faz a exibição de todos os parâmetros dos argumentos que eu passei para ele. Vamos dar uma olhada nesse arquivo aqui, ó. Vou explicar um pouquinho. Bom, primeira coisa no shell script, no bash, que você precisa saber você precisa dizer para ele, para o Linux, qual interpretador que ele vai utilizar. No caso, ele vai utilizar o bin bash. Vamos colocar esse comando aqui no começo de todo script bash. Bom, algumas coisas próprias do bash, por exemplo, o cifrão 0, ele traz para mim a quantidade, ele traz para mim o nome do programa. Ou seja, se eu dar um eco aqui, ó, executando o script de um sh, certo? Então, vamos voltar lá. Ele traz para mim o nome do script do arquivo que está sendo executado. O cifrão jogo da velha, o que ele traz para a gente? Ele traz a quantidade de argumentos que foram passados para esse script. Então, o que eu preciso fazer? Aqui eu já vou mostrar o básico, por exemplo, utilização do while e outra coisa. Aqui é a interpolação de string, que é bem utilizada, é muito interessante, diferentemente do Java, por exemplo, mas bem parecido, o mesmo modelo do Ruby quase. Você consegue criar uma string e, ao invés de ficar concatenando, você consegue passar a variável aqui dentro. Uma grande coisa para quem está começando, que às vezes é falta de atenção, sempre quando você for declarar uma variável, uma constante, você utiliza o nome dessa forma aqui, ó. Não maiúsculo, mas você não precisa utilizar cifrão na frente. Você tem que deixar igual na frente. Se eu fizer isso aqui, ó, ele não vai funcionar. Entendeu? Da mesma forma, quando você vai utilizar uma variável, você precisa colocar o cifrão, porque senão ele não entende, ele vai interpretar isso aqui como string. Então você sempre tem que ter o cifrão na frente das variáveis. Bom, vamos lá então. O que eu preciso fazer? Eu criei um counter aqui, inicializei um while. Essa forma aqui, ó, é o que eu vou explicar depois no if, mas por enquanto depois eu explico por que eu estou utilizando o barra aqui, o colchetes. Bom, então, enquanto o counter for menor ou igual, little equal or equal, quando ele for menor ou igual a args, ou seja, que a quantidade de argumentos, eu vou executar esse comando. Então eu dou um eval, e esse eval o que ele faz? Ele simplesmente executa o código que está aqui dentro. O que eu estou fazendo aqui dentro? Eu estou pegando a variável counter, que no caso começa com 1, e pegando o parâmetro do valor, o valor desse argumento. Por exemplo, por que eu estou fazendo esse while? Eu poderia fazer isso aqui, ó. 1, ele vai trazer o argumento 1, o argumento 2, o argumento 3, o argumento 4, o argumento 5, que o programa recebe. Mas como que eu sei quantos argumentos ele tem? Tem que fazer isso de uma forma dinâmica. Dessa forma, por isso que eu estou iterando sobre a quantidade de argumentos, ou seja, o args, que eu setei aqui dentro. Por isso que eu estou setando o args aqui. E estou fazendo o eval para quê? Para ele setar o valor dessa variável aqui dentro do argval. E aqui dentro eu executo esse cara. Ou seja, quando ele passa a primeira vez, está no primeiro argumento. Peguei o primeiro argumento, dei um eval nele, ou seja, o eval ele está pegando o valor desse counter e setando no argval. Por que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Se eu fizer isso aqui dessa forma, ele não entende. Se eu não utilizar o eval, ele vai tentar passar para mim o cifrão e o número, porque ele vai simplesmente
ele vai interpretar essa variável e vai retornar 1 para mim. Então ele vai retornar para mim uma string cifrão 1, e não é isso que eu quero. Eu preciso exatamente do valor, então eu utilizo o eval aqui. Utilizo o eval aqui dentro. E ele consegue fazer essa interpretação da informação. Bom, então isso aqui é simples. Beleza, vamos passar um pouquinho mais para vocês e explicar por que a gente usa os colchetes dessa forma. Se eu fizesse isso daqui, ó, teste, continua funcionando. Ou seja, como é a forma de você trazer valores true ou false, você gerar valores boolean no shell script, você utiliza esse teste. Ou seja, quando você vai fazer o if, isso aqui é só uma forma mais elegante de você escrever. Dessa forma, se você preferir, você pode escrever teste ao invés de utilizar os colchetes. Assim funciona também no if. Vamos dar uma olhada no if. Tem um arquivo aqui, if, ou seja, o que eu tenho aqui? If teste f-f, passa um arquivo para ele. O que esse "-f" faz? Vamos dar uma olhada aqui. Para utilizar o if, deve-se utilizar o comando teste ou colocar a condição dentro do colchetes. Comando teste você pode utilizar algumas opções se for utilizado em arquivos. Aqui são alguns comandos bem comuns que você pode utilizar. "-d", ele retorna tudo se o arquivo for um diretório, o "e" se o arquivo existir, "f" se for um arquivo, o "r" se pode ser lido, que é o read, que se é readable, o executável, "-x". Isso aqui para verificar as permissões do arquivo, né? Lido, se ele pode ser se ele é executável, se ele pode ser escrito, e se o tamanho dele for maior que 0, ou seja, se ele não é vazio. Qual eu utilizei lá? Vamos dar uma olhada aqui. "-f", ou seja, eu quero saber se esse arquivo, se esse alternatives log é um arquivo. Eu vou utilizar o "e" para saber se ele encontra esse arquivo. Vamos lá, found. Vamos fazer uma coisa mais interessante, então vamos utilizar isso aqui. Eu estou passando um arquivo na mão. Vamos receber um parâmetro aqui. File name, vou receber aqui o parâmetro 1. Vou colocar ele aqui, ó. File certo? Por que eu estou colocando isso aqui entre aspas? Porque se eu colocar sem aspas, eu vou mostrar para vocês sem aspas o que acontece. Vou passar o if agora. If aqui, mano, aqui. Olha, ele não encontrou. Bom, nesse caso não deu problema, mas o que pode acontecer nesse caso? Eu passar alguma informação, passar isso aqui, vou passar o nome de um arquivo que eu tenho aqui dentro. Aqui, ó, ele encontrou. Eu não consegui reproduzir, mas eu me lembro o seguinte: quando você vai fazer algumas programações com shell script, o recomendado é sempre que você for utilizar uma variável que vai ser uma string, você colocar ele dentro de aspas duplas. Por quê? Ele vai interpretar e vai jogar isso aqui dentro de uma string de fato. Porque tem alguns casos em que se você não utilizar isso aqui, ele vai tentar interpretar isso como um comando. Ele pode interpretar isso como um comando. Então, nesse caso, você pode ter problemas, entendeu? A gente pode fazer isso aqui para deixar mais aí. Bom, então vamos executar agora. Vou colocar um else aqui. Outra coisa sobre as strings se você utilizar a string simples aqui, ó, vou fazer isso aqui. Com aspas simples, ele não
interpreta um valor que está variável, possíveis variáveis que estejam dentro dele. Então, se você fizer isso aqui, ó, olha para você ver, entendeu? Ele não interpreta o valor da variável. Se eu colocar com aspas duplas, ele consegue interpretar. Certo? Bom, pessoal, é isso aí. Depois, mais tarde, hoje eu consigo gravar alguma videoaula a mais e eu coloco pra vocês, beleza? O basicão é isso aí. Falou, até mais.